Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a defesa dos direitos humanos em tempos do processo de impeachment. O Jornal da Gazeta recebe Flávia Piovesan, secretária nacional de Direitos Humanos, da Justiça e Cidadania. Flávia Piovesan é procuradora do Estado de São Paulo, professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutora Flávia. Direitos humanos. Estar aqui. Direitos humanos, uma expressão até hoje de difícil compreensão. Ainda tem gente que diz que direitos humanos é coisa de defesa de bandido. A minha indagação: o que pode e deve ser feito para esclarecer a extensão dessa expressão e contribuir para a formação de uma cultura nacional da defesa, da importância da defesa dos direitos humanos? Eu agradeço muito pela sua questão, porque esse é um foco do nosso trabalho na Secretaria, ou seja, avançar na implementação desta política de educação para a paz e para os direitos humanos. Ou seja, se há uma cultura de violação a direitos, a melhor resposta é uma cultura de afirmação e proteção a direitos. Então, nós estamos impulsionando várias agendas, seja um pacto universitário, visando ao respeito à diversidade, à promoção de uma cultura da paz e direitos humanos. Vamos celebrar no final do mês um pacto com o Poder Judiciário para a promoção dos direitos humanos, inclusive um concurso nacional com sentenças emblemáticas na defesa dos direitos humanos das mulheres, das crianças, combate ao trabalho escravo, à tortura. Então, eu penso que é fundamental aclarar que ninguém pode ser contra os direitos humanos, já que são direitos de todos a uma vida digna. À saúde, à educação, ao trabalho, à proibição da tortura, à vida, às liberdades, à igualdade. Portanto, é muito importante a sua pergunta para que nós possamos ressignificar o conceito de direitos humanos. Doutora Flávia, quando a senhora foi nomeada secretária nacional dos direitos humanos e aceitou o convite do presidente interino Michel Temer, a senhora foi duramente criticada por aqueles que entendem que o processo de impeachment é golpe e não reconhecem a legitimidade do governo Temer, governo interino. Eu quero saber sobre a interinidade, o quanto a interinidade de um governo cerceia as suas ações, traz um constrangimento ou mesmo uma intimidação para agir nesse difícil e complexo propósito que é a defesa dos direitos humanos. Sem dúvida, são tempos desafiadores. Eu, sob o prisma constitucional, e os meus alunos da PUC e alunas são testemunhas, antes de sonhar estar aqui como secretária de Direitos Humanos, sempre defendi que o crime de responsabilidade foi processado, está sendo julgado em conformidade com a Constituição. Ou seja, é um processo de natureza política. Se a presidente ou o presidente cometem crime comum, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Se cometem crime de responsabilidade, são julgados por uma casa política, que é o Senado Federal. Em ambas as situações, com autorização prévia da Câmara dos Deputados. Portanto, esse é um ponto que me dá muita tranquilidade e integridade. E é claro que há ruídos e nós aí avaliamos que há uma certa instabilidade política. E ao final do processo do impeachment, que creio que haverá um apaziguamento, uma maior estabilidade política que permitirá fomentar também a estabilidade econômica em outros cenários também. Michel Temer não nomeou mulheres para o ministério, a sua secretaria não tem status de ministério. Ela está vinculada ao Ministério da Justiça. O fato de Temer não ter convidado mulheres para o ministério justifica aqueles que dizem que ele é machista? Veja, eu aceitei e entendi que seria paradoxal da minha parte, como uma pessoa que defende os direitos humanos das mulheres, recusar esse desafio. Então, me senti no dever ético, cívico. O professor Michel Temer foi meu orientador no mestrado da PUC, de aceitar esse desafio, e o faço com 20 anos de história nessa área. Então, eu creio que nós, mulheres, temos que avançar
na equidade de gênero. Mas ele democratizando subestimou os as espaços. mulheres, por exemplo, a sua secretaria, que já teve status de ministério, não tem mais, e não ter colocado mulheres no ministério? Olha, eu vou ser muito franca, eu dou um testemunho aqui pessoal e público. Eu não tive qualquer cerceamento, me deram carta branca para compor a minha equipe e para pautar as minhas prioridades. Então, sempre fui uma pessoa apegada ao conteúdo e não à forma. Se eu tenho liberdade de desenvolver um trabalho decente, um trabalho adequado, que honre a minha biografia, eu farei. E estou tendo condições para tanto. A presidente Dilma, presidente afastada, aliados dela, lideranças do PT, insistem em dizer que o processo de impeachment é um golpe e que a presidente tem a defesa dela, os direitos de defesa dela cerceados. Quero ouvir se a presidente Dilma, a presidente afastada Dilma Rousseff, nesse processo de impeachment, está tendo algum tipo de cerceamento do direito de defesa. Veja, primeiro ponto, eu quero expressar minha profunda admiração, meu reconhecimento à presidente Dilma, mas não vejo no prisma jurídico qualquer cerceamento. Creio que as garantias e os procedimentos, toda a formalidade está sendo cumprida, inclusive é a presidência do Supremo que está a presidir a sessão no Senado, conferindo toda a credibilidade ao procedimento. Agora, esse fato do ex-presidente Lula ter recorrido a uma Corte Internacional de Direitos Humanos, deputados também na Câmara Federal usaram desse mesmo expediente, que é uma possibilidade que existe na lei, mesmo antes do término do processo de impeachment. Isso, que efeito tem sobre a imagem do Brasil? Isso pode trazer prejuízos de alguma forma? Temos razões para ficar preocupados? Creio que não. Como estudiosa desse tema, você, Maria Lídia, eu poderia acessar esses mecanismos, os mecanismos de proteção internacional de direitos humanos. Seja recorrendo à Comissão Interamericana, qualquer indivíduo tem essa legitimidade, seja peticionando perante a ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ou seja, é um canal disposto a qualquer cidadão na defesa dos seus direitos. É assim que eu vejo. Nós temos tido muitas decisões da justiça, ações na justiça que estão sendo bem criticadas pelas partes contrárias, digamos. Advogados que têm vários clientes envolvidos pela Lava Jato, falam insistentemente, e a própria OAB, sobre excessos cometidos pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público, Polícia Federal, na Operação Lava Jato. A senhora observa excessos que firam direitos da pessoa determinados por lei nessa investigação toda de corrupção que está acontecendo no Brasil? Eu, com todo respeito, não venho da área criminal, não tenho expertise nessa área, mas veja, ao duplo grau de jurisdição, as decisões do juiz Moro poderiam ser revistas pela segunda ou terceira instância e podem ser reformadas. Então, eu pessoalmente não vejo, creio que é uma operação que envolve não só o juiz Moro, mas envolve a Polícia Federal, 10 equipes da Polícia Federal, envolvem procuradores da República, mais de 70 pessoas do Ministério Público Federal, quer dizer, uma grande sinergia institucional. E é um caso emblemático que, pós-mensalão, deixa a sua história no combate à corrupção e no fortalecimento do Estado de Direito. É assim que eu vejo. A senhora é professora de Direito Constitucional. Tem um fato de momento, né, nessa questão em que há uma interinidade, vários servidores públicos, cargos de confiança da presidente afastada Dilma Rousseff, tiveram aí a concessão de um período chamado de quarentena, em que por 6 meses esses ex-ministros, presidentes de autarquias, de empresas públicas, ficarão sem trabalhar, recebendo salário integral a título de proteção de um sigilo de assuntos, de questões do Estado. A pergunta é: quarentena é um direito ou isso aí é uma falácia? Porque quem garante
que os tais assuntos de Estado não estejam sendo veiculados num cafezinho, num jantar social, seja como for, uma vez que isso depende também da ética e dos valores de cada um. Eu concordo com você. Me parece questionável, à luz da probidade, moralidade, transparência, esse instituto. Quarentena é direito? Teremos que repensar. Eu não tenho posição pronta já para te dizer, teria que investigar, refletir melhor, mas tem um certo desconforto, posso dizer. Bom, para encerrar, um assunto que é muito polêmico, a redução da maioridade penal. No seu entender, jovens com menos de 18 anos devem responder criminalmente por seus atos? Entendo que não, Maria Lídia, e gostaria de dizer que, inclusive, participei na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, de uma audiência pública cujo tema era esse, a PEC a respeito da redução da maioridade penal. E pude argumentar, à luz de questões fáticas, jurídicas, todo o meu posicionamento contrário a essa proposta. Viola cláusulas pétreas da Constituição, viola a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e, sob o prisma fático, se nós avaliarmos homicídios dolosos praticados por adolescentes, significam 1%. E veja, o sistema carcerário brasileiro ostenta a 3ª ou 4ª maior população do mundo e não traz aí qualquer ressocialização. Nós vemos aí a reincidência em 70% e 80% dos casos. O próprio Supremo disse, há um estado de coisas inconstitucional. Então, por isso, entendo mais escola e menos prisão para esses jovens. Muito obrigada, doutora Flávia Piovesan, por seus esclarecimentos. Muito boa sorte. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigada. Gamberini.